Bom dia a todos. Gostaria de que vocês abrissem os livros na página 200. Na aula de ontem, nós fizemos a leitura do texto Vários Brasis dentro do Brasil, que é um texto expositivo, escrito por Francisco Linhares. E esse texto, quem sabe me explicar sobre o que ele falava? Quem estava presente na aula de ontem sabe minimamente sobre o que ele fala. Hein, gente? Esse texto, Vários Brasis dentro do Brasil. Desigualdades, tudo que tem no Brasil. Resumidamente, quase tudo. Falando sobre as coisas que tem no Brasil, sobre as regiões, não é? Parte boa, parte ruim. Observem que esse texto, para quem leu esse texto ontem, ou acompanhou a leitura junto conosco, ele fala sobre a extensão territorial do Brasil, ele fala sobre o IBGE, sobre algumas estatísticas, sobre as regiões, sobre a faixa etária, a porcentagem de algumas regiões em relação à quantidade de pessoas brancas, pretas, pardas, pessoas que se consideram. Então, gente, como muita gente não estava na aula de ontem, eu vou iniciar a leitura novamente do texto, para que a gente possa corrigir a atividade e todos estejam entrosados, para que uns não respondam e outros não, porque eu sei que ninguém tem pessoas que nem leu o texto. Tem algumas pessoas aqui que não leu o texto, então eu vou. Professora, Oi. eu não tenho mais lápis. É isso. Não tem mais o quê? Lápis para escrever. Nossa. Meia hora procurando aqui um lápis. Nossa, tá igual a minha casa. Cheguei na minha casa, não tem nenhuma caneta mais. Meu Deus, o que a quarentena não fez? Eu tenho caneta, porque desde Eu sempre não eu tenho tenho muita nada em caneta. casa, nem Agora, lápis nem caneta. Eu acho que porque no meio da quarentena eu fui pegando para viajar e não ia colocando, ia perdendo nos cantos. Os materiais já era, todos eles. não, eu tenho muita caneta ainda, porque eu tenho muita caneta. Mas lápis, que é isso? Não sei mais lá nada. que eu tô ouvindo. Opinião do que Gente, olha, eu vou fazer a Achei leitura. Ó, como eu disse, eu vou fazer a leitura do texto. Vou começar e caso ache necessário, peço para alguém ler. Viu? Quero que prestem atenção para quando eu pedir para continuar, vocês saberem onde está. E também para conseguirmos discutir sobre o texto. Então, vários Brasis dentro do Brasil. Deixa eu admitir o Vitor aqui. A imensa extensão territorial do Brasil permite a existência de uma grande diversidade natural, paisagens e social entre suas regiões. No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Essa diversidade pode ser observada, por exemplo, quando falta chuva no Nordeste e chove todos os dias na região Norte, quando o frio gera neve no Sul, nos meses de inverno, e o calor no Nordeste e no Norte é sempre intenso. Ou mesmo quando a vegetação, que no Norte é exuberante, enquanto a de boa parte do Nordeste parece morta, ainda que, para a surpresa de muitos, seja muito rica. Enfim, são inúmeros os casos desse tipo de diversidade. Somadas a essas diferenças naturais, as desigualdades sociais resultantes de nossa formação ao longo da história caracterizam nosso país e nos permitem dizer que, dentro do Brasil, podemos encontrar vários Brasis. Isso pode ser constatado, por exemplo, através de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em uma amostra de domicílios brasileiros. A PNAD investiga diversas características socioeconômicas da sociedade, população, educação, trabalho, rendimento, habitação.
habitação, previdência social, migração, fecundidade, nupcialidade, deixa eu admitir, tem gente pedindo para entrar, nupcialidade, saúde, nutrição, para suprir as necessidades de informação sobre o perfil do Brasil, considerando diversos aspectos. A pesquisa é feita em todas as regiões do país, incluindo as áreas rurais de Rondônia, do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Pará e do Amapá. Com base nos dados da PNAD 2008, podemos citar alguns exemplos. Deixa eu ver, me perdi. Alguns exemplos de desigualdade entre as regiões do Brasil. Quanto à estrutura etária, a região norte apresentou maior concentração de jovens, ao contrário das regiões sul e sudeste, onde se concentram os mais velhos. Quanto à população, enquanto nas regiões norte e nordeste as pessoas se declaravam predominantemente pardas e pretas, na região sul, 78,7% das pessoas se classificaram como brancas, e a população parda cresceu em todas as regiões, menos na centro-oeste, que, além disso, apresentou uma população não natural dos municípios superior à natural. Isto é, 54,2% das pessoas dessa região não haviam nascido no município de moradia. Nas demais regiões, os percentuais foram de 43,3% no norte, 31,8% no nordeste, 41,3% no sudeste e 44% no sul. Quanto à taxa de analfabetismo, na faixa etária de 10 a 14 anos, as regiões sudeste, sul e centro-oeste apresentavam um indicador inferior a 1,5%, enquanto no norte e nordeste ficava em 3,5% e 5,3%, respectivamente. Enfim, esses são apenas alguns dos números dados que mostram as diferenças regionais de nosso país. Apesar disso, temos de reconhecer que, pela primeira vez na história do Brasil, começamos por reverter uma situação de desigualdade em vários campos, prolongada por séculos, desde nossa formação colonial até o século XX, sem perdermos, contudo, a consciência de que ainda temos um longo caminho a percorrer. Então, gente, como vocês observaram, o texto Vários Brasis dentro do Brasil trata sobre as diferenças socioeconômicas das regiões, entre as regiões norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Então, ele diz que a PNAD, o texto fala que a PNAD, que é a pesquisa, ela é feita pelo IBGE. E grande parte das pessoas do Nordeste se consideram pardas ou negras, grande parte. Enquanto no Sudeste já tem uma menor quantidade. Fala também que os jovens, a maioria dos jovens, estão concentrados nas regiões Norte e Nordeste. Já na região Sul e Sudeste, a maioria são idosos. Então, Como é que acho atenção para topeiro? Então, o texto, gente, tem alguém com áudio ativado. Então, gente... Peraí, deixa eu desativar aqui o áudio. Então, o texto trata sobre as diferenças socioeconômicas existentes nas regiões do Brasil. Por isso, o título, Vários Brasis dentro do Brasil. É como se existisse várias partes. Não sei se vocês souberam, se vocês sabem, na verdade, que teve um tempo que as pessoas queriam separar o Nordeste do resto do Brasil. Souberam disso já? Já ouviram falar? Não. Que queriam colocar o Nordeste como se fosse um lugar independente. Porque diz que como se o Nordeste botasse a perder o resto do Brasil, entendeu? Porque o Nordeste tem uma maior quantidade de pobres, de pessoas necessitadas, a vegetação não colabora porque é muito seco, o clima é muito seco. Então, queria separar o Nordeste do resto do Brasil. Só que isso, gente, só mostra que existem diferenças regionais, como vocês sabem, que o clima é diferente, a vegetação do Brasil é diferente. Não é como em outros países que praticamente em todas as regiões tem basicamente o mesmo clima, ou a mesma vegetação. Aqui no Brasil é tudo muito diferente. No Brasil tem clima ruim? Não, na verdade não existe clima ruim, né? Tem enquanto no Nordeste... Não favorável. Enquanto o Nordeste é predominantemente seco,
No sul e sudeste é predominantemente úmido. Então, aqui há muitas diferenças, tipo, gritantes, né? Podemos dizer assim, diferenças muito extremas. Enquanto em uma região chove muito, na outra não chove nada. Enquanto tem gente passando sede, tem gente morrendo inundado. Então, são coisas extremas. Por isso que é vários Brasis dentro do Brasil. São várias regiões, vários climas, várias vegetações. Tudo é muito diferente. Mas esse conjunto de diferenças forma o nosso Brasil, forma o nosso país, que é um só. Então, vamos começar a correção da atividade. Correção. Primeira questão, deixa eu ver quem vai fazer a leitura. Eita, aula cheia, 18 alunos, muito bem, gosto assim. Arthur Clécio, primeira questão, página 200. Arthur Clécio. O texto expositivo produzido para os livros didáticos deve ser organizado em torno de um tema principal, ao qual se ligam os temas secundários. A articulação entre esses temas deve ser feita de maneira clara e didática, a fim de se alcançar o objetivo principal do texto. Qual é o tema principal do texto? Diferença das regiões brasileiras. A grande diversidade natural e social existente no Brasil, existente nas regiões brasileiras, tudo isso poderia ser o tema principal do texto. O tema, observe que o foco são as diferenças, é a diversidade. O foco é esse. Primeira questão, vou colocar assim, mas quem quiser colocar de outra forma, formular de outro jeito, não tem problema. Segunda não, letra B, que é a letra A. Deixa eu colocar aqui. Letra A da primeira questão. Letra B. Letra B. Ana Paula, lê, por favor. Letra B. Indique alguns temas secundários abordados pelo autor. Temas secundários. Analfabetismo. As desigualdades. A migração entre regiões, que observe que ele fala sobre, que ele diz que na região centro-oeste, em Rondônia, ele fala que muita gente mora lá, mas os que moram, segundo a pesquisa, eles não nasceram lá. Então, lá tem mais gente de fora do que gente do próprio lugar. Então, lá tem uma grande taxa, digamos assim, de migração. As pessoas migram muito. Emigram, né? Vamos colocar assim, elas emigram muito. Você sabe que emigrar é sair do lugar, e imigrar é vir para um lugar. Então, fala sobre a migração entre regiões, sobre o analfabetismo, a desigualdade social entre as regiões, sobre questão climática também, sobre o que mais? A vegetação, a diversidade na vegetação. Então, são alguns temas, gente, secundários que o texto trata. Lembrando que é para vocês fazerem a correção, viu? Que depois esses livrinhos serão olhados. Letra C. Letra C, Antônio. Faça a leitura, por favor.
Antônio? Antônio, se estiver me ouvindo e com algum problema no áudio, digite pelo bate-papo, por favor, para que eu saiba que você está presente. Enquanto isso, Professora, o negócio do áudio dele tá ligado. Acho que ele tá Ah. tentando falar e tá seguindo. Antônio, não estamos te ouvindo. Está ativado o áudio, mas nós não estamos te ouvindo. Raíssa, lê, por favor, a letra C, então. Letra C? É. Qual é o objetivo principal do texto expositivo em livro didático? Qual é o objetivo? Passar uma informação. Passar a informação ou expor ou explicar melhor, mas de forma didática. Para quem? Vocês acham que um texto, um livro didático, ele é para explicar o conteúdo para quem? No livro de vocês mesmo. Você acha que é para explicar para mim, quanto professora, ou para vocês, quanto alunos? Pra gente. Então, o objetivo de um texto no livro didático, expositivo, é expor de forma didática, ou seja, de forma mais dinâmica, uma forma mais legal, digamos assim, para os alunos algum tema. Esse é o objetivo. Letra C. Segunda questão. Kathleen, lê a segunda questão, por favor. Kathleen, é só ativar o áudio, página 200. Gente, se estiver, eu repito mais uma vez, se eu chamar o nome de alguém, estiver com problema, digite pelo bate-papo, senão vai ficar com falta. Não adianta só no final da aula responder a frequência, não. Se eu sentir que não está participando da aula, eu vou entender que ligou o computador e saiu de perto. Ou botou a aula para tocar no celular e não ficou atento. Professora, por que a senhora tem 2 aulas? Tenho 2 aulas porque nós estávamos atrasados em língua portuguesa. Por isso que teve que aumentar uma aula. Falta pouco para terminar agora o livro. Oi? Falta pouco para terminar o livro agora. Porque nós temos que terminar o livro, trabalhar um pouco a gramática e aquele outro bem fininho, que é o paradidático. Então, temos que trabalhar tudo isso, ainda produzir. Então, português é muita coisa. Por isso que teve que aumentar a minha carga horária. Sim, então, segunda questão, já que a Também Kathleen não tá atrasado responde. em ciências. Ciências. Poliana, poderia fazer a leitura da segunda? Poliana? Pode fazer a leitura da segunda questão? Tudo bem. Maria Luísa Paulino, segunda questão. O que sugere a palavra Brasis no título do texto? O que quer dizer? Vários Brasis dentro de um Brasil. O que seriam esses Brasis que o texto fala? Plural de Brasil. As regiões do Brasil. As regiões. As regiões. Então, quando diz a palavra Brasis, quer dizer tipo as regiões, quer dizer as diferenças entre as regiões. Vamos colocar assim as diferenças entre as regiões para ficar mais amplo. Então, a diferença
Alguém poderia ler a terceira? Eu. Pode fazer a leitura. Terceira questão. O que o segundo texto permite a existência de vários Brasis? Então, segundo o texto, o que é que permite a existência de vários Brasis? As diferenças. As diferenças. Vamos fugir um pouquinho das diferenças. Observem, gente. Por que vocês acham que o Brasil é um país tão diverso? Pela extensão territorial, ó. Observem. Se nós temos aqui Arapiraca. Arapiraca é bem maior do que Lagoa da Canoa, um exemplo. Então, normalmente vai ser mais diverso. Lagoa da Canoa ou Arapiraca? Vai ter mais diversidade. Um lugar maior ou menor? Arapiraca. Porque, tipo, se é um lugar maior, tem mais diversidade, tem mais tipo de cultura, tem uma miscigenação, tem mais tipo de pessoas, mais raças. É uma mistura, a gente vê tudo. Mas acho que Ó, tipo, eu fui criada em uma cidade muito pequena, Olho d'Água Grande. A cidade, ela tinha 4.000 e poucos habitantes, nem 5.000 habitantes tinha. No total, viu, estou falando? É juntando cidade com interior, com tudo. Não tinha nem 5.000 habitantes. Bem pequenininha mesmo a cidade. Então, eu fui criada nessa cidade. Vocês acham que nessa cidade tinha muita diversidade cultural? Não. Não, gente, praticamente era a mesma. O que eu vivi na cidade, as pessoas que viviam no interior, na zona rural, viviam praticamente do mesmo jeito, porque é muito pequeno, não tem nem espaço para as pessoas se misturarem tanto, para ter tanta diversidade. Já o Brasil é um país muito. Já o Brasil é um país muito diverso, é um país muito grande. Então, observem que as maiores diferenças, gente, são acentuadas do final do Brasil para o início. É tipo do Nordeste para para o Sudeste. Observe que as maiores diferenças são assim, é como se fosse, ó. Deixa eu pegar o triângulozinho. Digamos que aqui seja o mapa do Brasil, esse triângulo, viu, gente? Um exemplo. É com essa bandeira, mas vamos focar como se fosse um mapa. Então, é como se o Nordeste tivesse aqui, ó. O Nordeste tivesse aqui, um exemplo. E o Sudeste tivesse aqui, ó. O Sul. Vamos colocar o Sul aqui, ó. O Sul, o Nordeste e o Norte. Então, observe como as diferenças são acentuadas, gente, aqui. Enquanto um está no lado do Brasil, o Sul e o Sudeste estão aqui, ó. Final do Brasil. Então, vocês acham que as diferenças aqui vão ser maiores entre Norte e Nordeste? Não. Norte e Nordeste estão pertinho, ó, um do outro. Então, não tem tanta diversidade cultural assim. Agora, entre Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, há diferenças gritantes. Então, observe que quanto mais longe, mais diverso. Quanto mais longe, mais diverso. Por isso, há muitas diferenças entre o nordestino e entre o sulense. Há muita diferença. Há muita diferença justamente por isso. Pela diversidade, pela distância, digamos assim, e pela imensa extensão territorial. Como a extensão territorial do Brasil é muito grande, isso facilita. Cadê? Terceira questão. Isso facilita essa diversidade cultural. Então, terceira questão, a imensa extensão territorial. É isso que faz com que existam tantas diferenças. Quarta questão. Rian, faça a leitura também, por favor, da quarta. Vitor, ativa a câmera. Professora, quer que eu leia? Pode ler. Ativa a câmera, Vitor, por favor. Ui, peraí. Tá me vendo? Também? Uhum. Pronto. Qual é a função comunicativa desse texto? Qual a função do texto? Vocês acham que quando esse texto foi escrito, qual
Qual é a função? É divulgar o quê? Divulgar a diferença das regiões. Divulgar informações sobre as diversas regiões, ou divulgar informações sobre o nosso país, que é o Brasil. Observem que a função é exatamente essa: de divulgar informações sobre as diferenças ou sobre o nosso país em geral. Deixa eu ver quem está falando aqui pelo bate-papo. Quinta questão. Quinta questão. Luiz Arthur. Luiz Arthur, quinta questão. Luiz Arthur, acho que está sem áudio. O Iane, quinta questão. Para tornar seu texto mais acessível aos alunos, muitos autores de livros didáticos utilizam uma linguagem bastante simples e direta, por vezes próxima de uma conversa, exatamente como ocorre nos artigos de divulgação científica. Isso fica bastante claro com o uso da primeira pessoa, geralmente empregada no plural. Observe. No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação, segundo o parágrafo. Letra A. Em que modo, tempo e pessoa está empregado o verbo desse período? Qual é o modo, o tempo e a pessoa? Qual é primeiro, gente, o verbo? Qual é o verbo do trecho da quinta questão? No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Só temos um verbo. Qual é? Encontramos. Encontramos, muito bem. O verbo encontramos indica uma certeza, uma ordem ou uma possibilidade? Certeza. Uma certeza. Então, ele está no indicativo. Indicativo. Então, já achamos o modo, indicativo. O tempo. Encontramos, é no presente, pretérito ou futuro? Presente. Presente. Qual a pessoa? Primeira, segunda, terceira do plural ou primeira, segunda ou terceira do singular? Primeiro do plural. Primeiro do plural, nós. Vamos relembrar aqui, ó. Eu, tu, ele. São a primeira, nós, segunda, terceira do singular aqui, ó. Nós, aí volta para contar primeiro, ó. Eles e elas. Então, aqui, ó, é primeira, aqui é primeira pessoa, aqui é segunda e aqui é terceira. O nós é a primeira, o vós é a segunda de novo e o eles é a terceira de novo. A diferença é que esses de baixo são plural e esses de cima são singular. Então, encontramos, nós sabemos que está falando da pessoa nós. Primeira pessoa do plural, nós. Então, quinta questão, letra A, modo indicativo, presente, primeira pessoa do plural, nós.
Gente, então, eu vou dar uma paradinha aqui na quinta questão por enquanto, para fazer a frequência, certo? Vou fazer a frequência. Enquanto isso, vão fazendo a correção da atividade. Fiquem atentos à frequência. Quem estiver com algum problema no áudio, digite pelo bate-papo, porque se não digitar, não vai ter como eu saber que está prestando atenção na aula, que está me ouvindo. Então, frequência da aula do dia 20 do 10. A Cauana, Presente. Alicia, Alicia faltou. Ana Paula, Presente. Antônio, Antônio presente. Deixa eu tirar o nome do Antônio aqui. Arthur Clécio, Presente. Ítalo. Ah, o Ítalo é desistente. Jefferson Augusto. José Alberto. Gente, o que está acontecendo com o José Alberto, que está faltando muito durante as aulas? José Alberto. José Vitor. Presente. Ketli. Ketli. Oi? Ketli presente, não é? Então, Ketli presente. Deixa eu continuar aqui. Larissa. Presente. Luiz Arthur. Luiz Arthur faltou. Maria Aparecida. Maria Aparecida está presente. Maria Luísa Paulino. Presente. Maria Clara. Presente. Maria Luísa Belarmino. Faltou a Belarmino. Mariana. Mariana está faltando muito também. Miguel. Miguel faltou. Paloma. Presente. Pedro Henrique. Faltou. Pedro Iago. Presente. Raíssa. Presente. Poliana.
Poliana presente. Rian. Presente, professor. Presente. Wiane. Presente. Pronto, então só para confirmar. Os que faltaram à aula de hoje ou que não me responderam foi Alícia, Jefferson Augusto, José Alberto, Luiz Arthur, Maria Luísa Belarmino, Mariana, Miguel e Pedro Henrique. Pronto, gente, já são 10h50. Vou finalizar a aula de hoje por aqui. E amanhã nós continuamos a correção da atividade. Viu? Então, gente, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.